Boa noite, pessoal da G3, demais companheiros, frequentadores da sala de Direito, professor Antônio Carlos, boa noite. Agora nós estaremos iniciando a apresentação do nosso grupo, que trata sobre a homologação de sentença penal estrangeira em território nacional. O que significa o termo homologar? Homologar ele significa ratificar, aprovar, validar. Neste caso, a validação e confirmação de sentença proferida por uma autoridade ou juiz ou tribunal internacional no território brasileiro. Qual aqui eu quero destacar que é fator primordial, e aí nós estaremos, faça a pergunta, esbarraria essa sentença, essa homologação no direito internacional? É evidente que sim. Por quê? Porque para que isso ocorra, essa validação, essa homologação, nós destacamos aqui principalmente a cooperação mútua que deve haver entre os estados, ou seja, entre os países. E isso vai abranger a parte de tratados internacionais, a relação mútua que deve existir entre os estados. Pois bem, para que isso possa ocorrer, a homologação ela traz no teu corpo, no teu bojo, alguns objetivos. E quais seriam esses objetivos? Principalmente a produção de seus efeitos. Outro bem importante é o estabelecimento da segurança jurídica para tal fato. Eu ressalto aqui nessa introdução sobre esse assunto que nós estamos tratando, sobre a importância. Qual a importância da homologação de uma sentença penal estrangeira em território nacional? Eu destaco aqui principalmente a questão da soberania nacional, tanto a interna, que é o poder mais alto existente dentro do próprio Estado, como também a soberania externa, que trata das relações recíprocas entre Estados e Estados, sabendo que não há, neste ponto, uma dependência ou subordinação, e sim, dentro desse trato das relações internacionais entre Estados, existe sim a questão da igualdade. Pois bem, eu sei que o nosso tema escolhido, e aquele que a gente ficou de abordar, ele é muito restrito. Então, neste caso, não há muito assim aquilo que a gente possa discorrer sobre esse assunto. Dentro dessa parte introdutória, eu gostaria de destacar para vocês que os meus companheiros estarão falando sobre a eficácia, sobre a legitimidade desta homologação. Também nós estaremos falando sobre as hipóteses de cabimento e principalmente também sobre o seu processamento em território nacional. Eu quero aqui, já partindo para a minha parte, finalizando a minha parte dentro desse conceito, essa parte conceitual, essa parte introdutória dentro desse tema que nós estaremos abordando, é o porquê homologar. Qual é essa obrigatoriedade? Como eu destaquei, por respeito à soberania nacional, por trazer em seu bojo um respeito à própria soberania do Estado brasileiro. A segunda é a garantia e credibilidade da aplicação das leis internas do nosso país. O outro ponto é o respeito às leis internacionais. E para a gente finalizar, eu digo sobre o valor do cumprimento dessa sentença em território nacional. Dessa forma, eu vou aqui finalizando a minha participação, dizendo para vocês aproveitarem ao máximo de tudo aquilo que será dito aqui, para que a gente possa absorver um pouco melhor e a gente dar continuidade em tudo aquilo que a gente tem falado, em tudo aquilo que tem sido discutido e tudo aquilo que temos passado. Eu deixo aqui então meu agradecimento ao professor Antônio Carlos, aos demais colegas, que a gente, através dessas filmagens, desses vídeos que a gente tem produzido, matado um pouquinho também da saudade, daquele companheirismo, das nossas relações de amizade. Deixo aqui meu muito obrigado, professor Antônio Carlos, muito obrigado pela oportunidade e espero que vocês gostem. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Flaviana, eu sou aluna do 9º período de Direito do Moura Lacerda. Eu vou dar sequência ao tema de seminário proposto para o grupo, que é a homologação da sentença penal estrangeira, falando um pouco da previsão legal dessa sentença para ela ter validade no território nacional. Bom, a homologação da sentença penal estrangeira, ela é realizada pelo STJ. O STJ ele tem essa competência de estar realizando essa homologação através do artigo 105, inciso 1º, letra I da Constituição Federal, que lhe dá essa competência. Então, o STJ, quando ele faz essa homologação, ele faz através de um processo que se chama processo de delibação, que não exatamente vai observar o mérito da sentença penal estrangeira. Ele vai verificar se essa sentença estrangeira, ela observou os requisitos previstos no artigo 15 da LINDB e no artigo 5º da Resolução 9 de 2005 do STJ,
Esses dois artigos, dessas duas leis, eles têm praticamente a mesma redação, as mesmas exigências, tá? O STJ também vai observar se essa sentença observou os limites previstos no artigo 17 da LINDB. O artigo 17 da LINDB, ele diz que a sentença estrangeira, ela não vai ter eficácia no Brasil quando ofender a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. E também, além, então, dos limites, então, observa os requisitos previstos no artigo 15 da LINDB e artigo 5º da Resolução 9 de 2005 do STJ, os limites do artigo 17 da LINDB, e também vai observar se essa sentença penal, ela está observando a finalidade de aplicação da lei, que está previsto no artigo 9º do Código Penal. O artigo 9º do Código Penal, ele diz que a sentença estrangeira, ela pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação de dano, restituição e outros efeitos civis, ou para sujeitá-lo à medida de segurança. E ainda ela tem um parágrafo único que diz quais são as condições para que isso aconteça, depende do pedido da parte e também da existência de tratado de extradição com o país que emanou a sentença, ou então, na falta de tratado, requisição do ministro da Justiça. Então, eu tenho requisitos no artigo 15 e 15 da LINDB e 5º da Resolução 9 de 2005 do STJ, limites previstos no artigo 17 da LINDB e a finalidade para que vai ser aplicada essa sentença estrangeira está previsto no artigo 9º do Código Penal. Se ultrapassar qualquer um desses três tópicos, qualquer um desses três matérias, não vai ser aplicada, não vai ser homologada a sentença estrangeira. E a sentença estrangeira, o direito estrangeiro, ele vai ser aplicado no território nacional, de forma direta ou indireta. Direta, quando o processo, ele vai observar as regras da lei nacional. Então, todo o processo, se tiver alguma prova dentro do processo que a lei nacional não admite, ela também não vai ser admitida. Ou indireta, quando a sentença for produzida pelo juiz estrangeiro. Dessa forma, o que vai ser feito, o que vai ter efeito no país é a execução. O que vai ser homologado no país é a execução dessa sentença. Bom, é isso que eu tinha para passar. Espero que tenham entendido. Muito obrigada, boa noite para todos. Boa noite, querido professor Antônio Carlos. Boa noite aos meus colegas que estão assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara. E eu vou dar sequência ao tema homologação de sentença penal estrangeira. Os meus colegas anteriormente já falaram sobre o conceito, legitimidade, citaram alguns artigos e eu vou falar sobre processamento, como que funciona. Em 2004, ocorreu a emenda constitucional 45, que modificou a competência que antes era do STF passou a ser do STJ para homologar sentenças estrangeiras. E um ano depois, o STJ fez a Resolução 9, que foi em 2005, que trata sobre a homologação, cita sobre a necessidade de citação e contestação em 15 dias, se houver necessidade. No artigo 5º da Resolução 9, fala sobre os requisitos que uma sentença estrangeira precisa ter para ser homologada. Também preciso lembrar que os artigos 21 a 23 do Código de Processo Civil citam algumas competências que podem legislar sobre aquelas causas. O artigo 23, por exemplo, é competência exclusiva do Brasil, ou seja, o que tiver naquele rol, a Argentina não pode legislar, ou melhor, até pode, mas não haverá eficácia aqui no Brasil. Ou seja, somente o Brasil pode legislar sobre aquelas causas. Agora, as causas que estão no artigo 21 e 22, qualquer outro país pode legislar, assim como o Brasil. Ou seja, vamos para o exemplo. Ocorreu alguma lide, algum desentendimento, ou aqui ou em outro país, e por algum motivo, esse julgamento ocorre na Argentina. O que acontece? Ocorre todas as fases do processo, transitou em julgado e vem para o Brasil.
para ocorrer a efetividade dela. Só que ele não vem para a primeira instância, ele vai direto para o STJ. Por quê? Porque nenhuma sentença estrangeira tem eficácia no Brasil sem a homologação do STJ. Ou seja, o STJ, se essa sentença tiver todos os requisitos necessários, ela é homologada. Só que ela será executada através de uma carta rogatória e com o exequatur. O exequatur significa o cumpra-se, ou seja, ele vai, tanto a carta rogatória quanto o exequatur vai para o juízo federal competente e ele que irá cumprir, junto com esse exequatur. E aí ele fará a citação, se houver necessidade, dará 15 dias para a contestação, caso contrário, acabou, a sentença terá eficácia. E esse foi a minha parte sobre o nosso tema, e agora o Roberto vai dar a sequência e concluir o nosso seminário. Eu agradeço a atenção de todos, obrigada. Bom, após as explanações dos nobres colegas deste grupo, o nosso trabalho ele visa em analisar o reconhecimento, a execução de decisões em sentenças estrangeiras, principalmente em matéria criminal. Para que isso ocorra, existe a necessidade de produção de efeitos através de uma decisão prolatada em uma jurisprudência estrangeira no Brasil. Considerando os propósitos e os trabalhos apresentados pela comunidade internacional, que visa apresentar soluções aos conflitos criminais, que tendem a ultrapassar as fronteiras geopolíticas dos Estados. O reconhecimento e a execução de sentenças criminais estrangeiras homologadas pelo STJ e homologadas por autoridades competentes em outros países tem a finalidade de combater a criminalidade internacional, garantindo dessa maneira a reparação de danos sofridos pelas vítimas. O Brasil adotou o sistema de libação moderada. Muito bem. Dentro da sistemática jurídica brasileira, além dos requisitos formais, da ofensa à soberania nacional ou dos bons costumes, existe aí um outro exame muito importante, que é a observância à ordem pública. Para a verificação da ofensa ou não a esses requisitos formais, principalmente sobre contrariedade à ordem pública, quanto ao mérito em questão da maneira superficial, procurando-se adequar os atos estrangeiros, o seu conteúdo, os seus fatos, dentro do pedido da jurisdição. A observância dos pedidos e cumprimentos dessa sentença criminal estrangeira dá uma segurança jurídica à vítima. Com acesso à justiça, ela também se sentirá satisfeita dentro do seu anseio de justiça, através dos resultados obtidos, vendo seu caso concreto resolvido, a aplicação do princípio do acesso à justiça contido nos direitos humanos. Obrigado.